Ora, o título desta mensagem é Morri, vi Jesus e voltei. Não sei se vocês já ouviram falar de pessoas que morreram e voltaram. Principalmente nos anos 90, de vez em quando alguém vinha com esta história. Eu e o pastor Vítor, até conhecemos uma pessoa, um pastor conhecido no Brasil, que contava uma história que várias pessoas tinham morrido, não é? Tinham entrado lá onde Deus estava, no trono de Deus, tinham visto Deus, tinham visto Jesus, mas porque as mulheres, as esposas e a família oravam, então o Senhor Jesus teve que os mandar de volta, porque eles não se calavam, não é? E isto ao longo dos anos, de vez em quando aparece. Já conheci, mais de uma dezena de pessoas e pastores a dizer que morreram, foram ver o que era o inferno, foram ver o que era o céu, e que depois voltaram e agora andam aí dando a novidade, como se a gente não soubesse o que é o céu e o que é o inferno. E há muitas pessoas que gostam de ouvir estas coisas, né? Estas histórias, afinal de contas, estamos a falar da vida e da morte que a gente todos tem que provar, quer a gente queira, quer a gente não queira, e acho que isso de alguma maneira é importante nós sabermos se isso é mesmo assim ou se não é. Então, a fé, como vocês sabem, não é uma hipótese. A fé não é talvez. A fé não é eu acho que sim, eu acho que não. A Bíblia o que é que diz que a fé é? Fé é uma certeza. E a gente tem que ter a certeza das coisas. Gente, não estamos a tratar de camisas, não estamos a tratar de sapatos, não estamos a tratar de histórias de embalar, estamos a tratar do nosso futuro. Porque se a vida acaba com a morte, então a nossa existência não tem valor nenhum, porque tudo o que a gente adquire naquele dia perde tudo. E a vida foi só trabalho, sofrimento, miséria, desilusão, e por no fim, se arranjou alguma coisa, não leva nada. Se tudo se acaba, a nossa vida foi uma coisa em vão, que não teve serventia nenhuma. Então, penso eu, né, que vale a pena a gente saber destas coisas e temos que chegar a uma certeza absoluta, porque a vida não pode ser levada como ao sabor do vento. Um diz que é assim, outro diz que é assado. Vocês já viram? Existe uma Bíblia. No entanto, há centenas de religiões que dizem que acreditam na Bíblia e estão todos divididos. Há uma coisa que está mal. Será a Bíblia ou será as religiões? Então, ouvindo estas coisas, acho que é importante a gente saber a certeza das coisas. Não é? A gente não pode andar cheio de dúvidas. A gente tem que ter a certeza. E fé é isso. A fé dá-nos uma certeza das coisas que não se vêem. Assim como o vento dá uma certeza que ele existe, embora a gente não veja. Mas nós sentimos e vemos o que ele faz. Na verdade, assim são as coisas de Deus. Então, diga aí, você não está preparado? Vamos lá começar? Então, vamos lá. Vamos ver aqui o que é que diz no Evangelho de São João, no capítulo 12, e vamos ler a partir aí do verso 37. Diz o quê? E diz: ainda que Jesus tenha feito tantos sinais, mesmo assim não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação?
E a quem foi revelado o braço do Senhor, por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam com o coração, se convertam e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a glória dele e falou dele. Então vamos começar por aqui. Quem é o nosso Deus? Deus não é uma pessoa que precisa de mim. Primeiro ponto. Deus não precisa das minhas orações, não precisa do meu esforço, não precisa do meu trabalho, e ainda menos do meu dinheiro. Deus é um ser absoluto. É uma pessoa que governa os céus e a terra e que não dá a sua glória a ninguém. E quando eu digo Ele não dá a sua glória a ninguém, ninguém faz o que quer, mas tudo e todos têm que fazer a vontade de Deus, queiram ou não queiram. O mal, quando faz o mal, só faz porque Deus assim o quer. A pessoa só faz o bem porque Deus assim o determinou. Nós estamos a ver aqui acerca de Israel. Vocês já viram o que é que está escrito? Ele diz que apesar de ele ter feito grandes sinais, não acreditavam nele, porque os sinais não dão fé. Há muita gente que pensa, ninguém cá voltou, não é verdade? Se voltasse acreditava. Não acreditava nada. Isso é conversa. Jesus fez milagres, ressuscitou mortos, fez coisas tremendas e não acreditaram nele. Quando foi preciso fazer uma escolha entre um bandido e Jesus, o que é que toda a gente escolheu? Escolheu o bandido. Escolheu o Barrabás, o bandido. Ele que multiplicou pão, peixe, tornou água e vinho, ressuscitou mortos, curava os cegos, os surdos, os coxos. Não servia. Então os milagres não mudam a vida de ninguém. Sabiam disso? A riqueza não muda a vida de ninguém. O bem-estar não muda a vida de ninguém. São tudo fantasias. A única pessoa que pode mudar a nossa vida é Deus. E não é quando eu quero. Isso é que era bom. Mas nós estamos a ver acerca de Israel porque aqueles não acreditavam nele. Qual era a razão? A gente somos mais espertos e eles eram mais burros? Então qual era a razão, irmãos? O que é que a Escritura diz? Quem creu na nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor. As coisas de Deus não se podem aprender. As coisas de Deus não se podem ler a Bíblia e não pode. As coisas de Deus só se podem entender pelo Espírito de Deus. Tem que ser Deus a revelar. E ele pergunta, a quem foi revelado o braço do Senhor? Então diz, por isso não podiam crer, porque Isaías disse, cegou-lhe os olhos. Deus é que não deixou. Cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim, ou o propósito de quê? Para que não vejam com os olhos e compreendam com o coração e se convertam e os cure. Deus não deixou que os judeus acreditassem nele. Pastor, isso é muito forte. Pois é. A fé é um dom de Deus. A fé não é uma capacidade do homem. Não crê quem quer e lhe apetece. Só crê aquele a quem Deus der fé. Fé é um dos dons do Espírito Santo. Só se eu estar aqui e crer de coração, não é uma virtude sua. Não é uma capacidade sua. Foi Deus que lhe deu essa capacidade de crer. Se alguém vem aqui, ouve as palavras de Deus e não crê, também não é um mérito seu. Eu é que não quis acreditar. Não, Deus é que não deixa. Porque Deus chama quando Ele quer, da forma que Ele quer, e não conforme a vontade do homem. E isto aconteceu. Veja, se converta, eu escuro.
Porquê é que Jesus tinha que ser rejeitado e morto? Se Jesus não fosse rejeitado e morto, estávamos todos condenados. Ele tinha que ser rejeitado pelos judeus para que a salvação viesse às outras nações. Era um projeto de Deus. Então, irmãos, a primeira coisa que nós temos que conhecer, para nós compreendermos um pouco de quem é Deus, é que Ele é soberano. O que é uma pessoa soberana? Ele faz o que quer, com quem quer, quando Ele quer, como Ele quer, e diz ao homem: qual é maior, o oleiro ou é o barro? O barro é que manda no oleiro? Ou o oleiro é que manda no barro? E o oleiro forma o barro como ele quer, segundo a vontade dele. Ora, muita gente não gosta desta conversa, porquê? Porque acha que é senhor da sua vida. Porque acha que ele é que faz o seu destino. Tão enganado que ele está. Tão enganado que ele está. Você acha que a sua vida é fruto das suas escolhas? Foi você que escolheu? É você que escolhe? Sou eu que escolho fazer o bem e fazer o mal. Até porque é que não faz sempre o bem? Porque é que todos os dias faz o mal? Foi você que escolheu esse nariz? Esses olhos? Quando vê um mal à sua vida, foi você que escolheu? Quando vê uma desgraça aos seus filhos, foi você? Foi ele? A nossa vida nunca esteve nas nossas mãos. Parece. Então, a primeira coisa que você tem que compreender é Deus, Ele é o Senhor do Universo. Ele fez tudo perfeito, tudo, irmãos. Pastor, mas eu não vejo tudo perfeito. Não vejo porque falta uma coisa, olhos para ver. Quando Deus lhe der olhos para ver, você vai ver que tudo é perfeito. E vocês me dirão: pastor, até o mal é perfeito? É. Se não houvesse mal, você nem sequer sabia o que era o bem. Você nem sequer sabia disso. Se não houvesse pobreza, você nunca daria valor ao dinheiro. Se você não estivesse doente, você nunca daria valor à saúde. É no mal que a gente valoriza o bem. Então o mal tem um objetivo. Todos vocês que estão aqui vivem à custa do mal. Sabiam disso? Todos. Que seria do mecânico se os carros não variassem? Que seria do bate-chapa se não houvesse acidentes? Que seria feito do médico, do enfermeiro, de todas essas pessoas se não houvesse doenças? Que seria dos polícias se não houvesse ladrões? Que seria do coveiro se não morresse? Então, não estão a perceber? Tudo é perfeito. Estamos aqui de passagem por um tempo e a seguir vamos nos encontrar com Deus. Aproveite este tempo para conhecer este Deus. Aproveite este tempo para saber, será que isto é verdade ou não? Pastor, mas na escola ensinaram-me que os nossos parentes eram macacos. Isso é o que os homens dizem. Você tem que acreditar em quê? Nos homens ou em Deus? Os homens dizem que a gente tem um acidente, uma explosão, arrebentou e hoje somos isto porque houve uma evolução que a gente se adaptou. Vocês acham que uma explosão cria ordem, disciplina, sabedoria? Você já se olhou o espelho e já se admirou? Epá, olha lá, tenho o nariz no lugar certo. Imagine ter o nariz no calcanhar. Está tudo perfeitinho. Imagine ter a boca nas costas. Estava lá uma salsicha, não acertava na boca. Quando você olha ao espelho, não vê a sabedoria? Vê ou não vê? Ou você é fruto de um acaso? É por meio destas coisas que a gente começa a ver que todas as coisas têm uma sabedoria. Porque foi criado por alguém que é sábio, que é Deus. Então a primeira coisa que a gente precisa de saber é: Deus é soberano, Ele faz o que quer, como quer e quando quer, e a gente não tem que estar reclamando.
Porque é que me fizeste assim? Quer ajuda? Diga, Deus tem misericórdia de mim. Agora não começa a achar falhas em Deus e faltas em Deus. Estão a entender? Diga aí para o seu irmão, Deus é soberano. E Ele não dá a sua glória a ninguém. A ninguém. Ninguém tem o poder de dizer, eu faço o que quero, como quero e com... Eles podem dizer com a língua, mas eles não sabem o que é que estão a dizer. A nossa vida nunca esteve nas nossas mãos. A gente nasceu e há de morrer e estaremos sempre nas mãos de Deus. Sempre, sempre, sempre. A gente cai porque Ele deixa cair. A gente levanta-se porque Ele levanta. Para que a gente aprende é com o mal. A gente não aprende com o bem. Irmão, a gente pode andar 50 anos numa escola e nunca aprende. Nunca aprende nada. Porque a aprendizagem não vem do conhecimento. A aprendizagem vem da vivência, de viver as coisas. Você hoje tem capacidade de ensinar os seus filhos porque experimentou na carne, na pele. E por isso atingiu uma coisa que o conhecimento não dá, que é experiência, é maturidade. Percebem? É sabedoria. Hoje sabe o que deve fazer e o que não deve fazer. Porque viveu as coisas. Estas coisas não se transmitem. Os nossos filhos têm que cair, têm que experimentar também. Têm que também errar para dar valor, senão nunca dão. Não serve de nada dizer assim ao meu filho, isto é valioso, isto é bom, isto é produtivo. Se ele não experimentar, ele nunca sentirá o peso dessa sabedoria. Ele tem que experimentar. Eu vou-lhe dar conhecimento, eu vou-lhe dar conselhos, mas ele tem que fazer os seus próprios erros. Ele tem que experimentar as suas próprias dificuldades para se formar um homem e uma mulher como deve ser. Com as coisas da fé é exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa, irmãos. E a gente vê que a vida não é como a gente escolheu. Porque senão as coisas más nem existiam na nossa vida. A gente planeia, a gente realmente faz planos, mas as coisas nem sempre são como nós planeamos. Estão a entender? Então, a primeira coisa é conhecer quem é este Deus. Estava alguém dizendo, e acho isto uma coisa extraordinária, não é? E estava a falar acerca de Jó. E a Bíblia diz lá, se vocês lerem no livro de Jó, não é? Que Jó disse assim, Deus deu, Deus tirou. E a Escritura diz que Jó falou bem. Então estava uma pastora a dizer que isso é mentira, que o Jó, quando disse Deus deu, Deus tirou, ele estava falando das coisas, mas não tinha conhecimento. Que Deus não tira nada a ninguém. Quando a Escritura diz, e em tudo isto que Jó falou, falou corretamente. Se a gente for para o capítulo 2, mais uma vez isso acontece. Diz que a mulher ficou toda irritada com ele e disse, oh homem, amaldiçoa Deus e morre. E a prova que Jó sabia o que é que dizia que ele disse, como uma doida fala, assim falas tu. Então nós recebemos o bem de Deus e não vamos receber o mal. Ele sabia que o bem e o mal vêm de Deus. Ele é que pode mudar o rumo da nossa vida. Não sou eu, é Ele. É Ele. Irmãos, mas dizem-se estas pessoas pastoras. Estas religiões. E negam, querem roubar a glória de Deus. Não, não é Deus. Quer dizer, Deus só faz o bem. Quando chega ao mal, coitadinho, não pode fazer nada. Oh irmãos, o que é que diz acerca de Jó mais? Diz a Bíblia que Jó estava cercado por um muro que o diabo não lhe podia tocar. E quem é que o deixou entrar lá dentro? Quem foi? Foi Deus, disse, vai lá. Foi Deus que abriu a porta para a vida de Jó. Então como é que vão dizer que não foi Deus? Não é? É ou não é? E qual era a causa? Havia alguma causa para aquilo? A Bíblia diz que não havia causa nenhuma, foi Deus que quis. E no fim, no capítulo 42,
a própria Escritura diz: Deus retirou todo o mal que tinha enviado contra Jó. E são pastores. Outros, nas suas aflições, acham que mudam a sua vida com sinais e milagres. E vão atrás daquelas igrejas que prometem: eu vou mudar a sua vida, você que é pobre vai se prosperar, você que vai doente vai ser curado, a sua família que está destruída vai ficar tudo bem. Quem é que não quer ouvir esta conversa? Quem? Toda a gente. Eu também não gosto de estar mal, eu também não gosto de estar doente, eu também não gosto de passar necessidades. Agora, irmãos, isso muda a nossa vida. O mundo está melhor que antigamente. Está melhor agora. Há mais respeito agora. Há mais amor. Acabou-se as guerras. Já nem existe imoralidade. Está melhor? Ou está pior? Vocês lembram-se? E estas pessoas que eu vos falei há pouco, que andam aí dizendo que morreram, foram ao céu e voltaram, andam pensando, as pessoas pensam que eles vão mudar a vida deles porque eles vão dizer: eu vi o inferno, eu vi Jesus Cristo. Conhecem a história do rico e do Lázaro? Conhecem ou não conhecem? O que é que está escrito lá? Diz que era um rico e um pobre, o Lázaro. Diz que chegou o dia da morte e ambos morreram. Diz que o rico, quando abriu os olhos, abriu onde? No inferno. Mas o pobre diz que foi levado para o seio dos anjos, está no paraíso, o seio de Abraão. Certo? E o rico começou a reclamar. E dizia: ó pai Abraão, diz lá para o Lázaro meter o dedo na água para pôr aqui na minha língua, que eu estou aqui ardendo neste fogo. E Abraão disse: não, estou em vida, gozaste da vida, deste conforto, deste dinheiro, enquanto este só teve desgraças, doenças e males. Agora, tu vais para o sofrimento, que não experimentaste em vida, e este vem para a bênção de Deus. Ele disse: ok, então manda, Abraão, manda Lázaro à casa de meu pai, manda lá que ele ressuscite à casa de meu pai para dizer aos meus irmãos e à minha família, para os avisar para não virem para aqui. O que é que Abraão disse? Não. Tem lá Moisés e os profetas. Tem lá isto. Ouçam-nos. E ele insistiu: ó pai Abraão, se eles verem Lázaro ressuscitado, eles vão acreditar. E ele disse: não. Se eles não acreditarem na palavra dos profetas e de Moisés, também não vão acreditar ainda que vejam os mortos ressuscitarem. E ainda foi isso que aconteceu com Cristo, que ressuscitou tantos mortos. E serviu para alguma coisa? Irmãos, a gente diz: se visse isto, se visse aquilo. Não adianta. Fé é crer. Fé não é acreditar em milagres. Isso até a bruxa acredita em milagres. Fé é crer naquilo que Deus diz. E isso, o homem não tem essa capacidade. Tem que ser Deus a dar. Percebem, irmãos? Portanto, a primeira coisa que a gente tem que compreender é que Deus é soberano. E Ele dá a quem quer. Pastor, eu não concordo com isso. Ok, logo reclama lá com Deus naquele dia. Mas esta é a realidade. Este é o primeiro ponto. Deus é soberano, faz o que quer, quando quer, como quer, e não há nada a fazer. Amém? Mais. Outra coisa. Olha só o que a Escritura diz em Colossenses capítulo 1, verso 21. Vamos ler. Diz assim: a vós também não tratemos eram estranhos inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis e, na verdade,
se na verdade permaneceis firmes e fundados na fé, não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, de qual eu, Paulo, estou feito ministro. Segundo ponto, irmãos, só existe uma maneira de chegar ao céu. Não é por a gente se portar bem, não é por a gente fazer caridade, não é por outra coisa nenhuma, a não ser por uma coisa chamada fé. Fé não são obras. Fé é crer naquilo que Cristo fez. E a Bíblia diz, vejam só, para vos apresentardes santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Os homens e as mulheres de Deus têm que ser santos, irrepreensíveis e sem culpa nenhuma. Se não for assim, não entra no céu. Se você não for santo, se você não for irrepreensível, ou seja, o próprio Deus olha para si e não vê nada para apontar, e inculpável, em que Deus olha para você e não vê culpa nenhuma, você não vai entrar no reino de Deus. Agora você pergunta, como é que eu vou conseguir fazer isso, pastor? Não é, mais uma vez, não é você que consegue. Não é você que consegue. Não é você. Então como é que eu me torno santo, irrepreensível e inculpável? Olha o que é que diz a seguir. Se na verdade, vejam só, se na verdade permanecerdes fundados e firmes, então como é que eu compareço diante de Deus sem culpa nenhuma, perfeito e santo? É porque me porto bem? Não. É pela fé em Jesus. Porquê? Porque agora, Cristo, que é o meu advogado, naquele dia, quando eu me apresentar diante do tribunal de Deus, em vez de Deus vir pedir contas daquilo que eu fiz, não. Vai pedir contas ao meu advogado. Quem é o nosso advogado? É Jesus. Então, em vez de Deus vir me pedir conta, vai pedir a Jesus porquê? Porque foi Ele que pagou o preço. Foi Ele que morreu por mim. Foi Ele que levou os meus pecados. Então, estão a ver, a riqueza da fé é esta. Eu posso ser santo e inculpável sem pecado se a minha fé estiver em Jesus. Foi para isto que Ele veio, irmãos. Jesus não veio para que eu me fizesse aqui uma pessoa que nunca pensasse mais mal de ninguém, me portasse muito direitinho. Não. Ele veio perdoar de uma vez por todas todos os meus pecados. Quem permanece na fé até à morte será salvo. Quem não permanece na fé, ainda que faça todo o bem, será condenado. Porque ninguém pode ser salvo por fazer o bem. A salvação é uma oferta. É uma graça de Deus dada a todo aquele que nele crê. Percebem? Então, cada vez a minha própria existência e vida tem que ser segundo a fé. Confia nele. Eu não confio mais em mim. Porque todos os dias vou fazer coisas que não devo. Todos os dias vou pensar coisas que não devo. Nós não somos melhores que as pessoas aí fora. Segundo o comportamento, não somos melhores que as prostitutas, que os imorais, que os bandidos. Não somos. Se você pensa que é, está enganado. A nossa diferença é no coração, não é nas obras. Agora, claro, aquele que tem fé, tem Cristo dentro dele. Ele ama a Deus. Ele fará tudo por tudo para fazer a vontade de Deus. Mas que ninguém se engane. Vai continuar a fazer todos os dias coisas que não deve. Mas porquê é que isso não vai ser levado em conta? Porque eu não confio nas minhas obras. Eu confio naquela pessoa que morreu por mim. E por causa disso, todos os meus pecados são pagados. Isto é que é o Evangelho da salvação. As pessoas que andam dizendo aí que são salvos, mas têm que dar 10% do salário. Que são salvos, mas têm que guardar os 10 mandamentos. Que são salvos, mas têm que guardar o sábado. Essas pessoas não acreditam em nada daquilo que Deus diz. Não compreendem nada do Evangelho. O Evangelho é uma oferta gratuita. Quem pagou o preço foi Jesus Cristo.
É o sangue dele que nos livra da ira que há de vir. Estão a entender, irmãos? Então, antes da gente compreender esta questão, fui ao céu, voltei, não sei o quê, estas bases têm que estar na minha vida, porque se eu não tiver estas bases, eu também não vou compreender nada e vou me deixar enganar. Percebem? Primeira coisa, Deus é soberano, faz o que quer, com quem quer e quando quer. Segundo ponto, a minha vida aqui na terra é viver pela fé. Lembrem-se disso, irmãos. Deus nos selou com o Espírito Santo e disse, isto é a minha propriedade, vocês são meus e ninguém pode tocar aqui. E nós somos tão santos, tão santos, tão santos, que o próprio Deus quis habitar dentro de nós. Você acha que Deus habita com o pecado? Mas o que é que mudou da nossa vida? Cá fora? Zero. É o coração. Porque a carne vai para o pó, mas o coração vai para Deus. É isto é que foi transformado. Agora cá fora, esta carne está cheia de pecado, está-me sempre a tentar desviar da verdade. Isto nunca se vai converter. Vamos fazer para vergonha nossa mal todos os dias da nossa vida. Quanto mais tempo a gente viver nesta terra, mais asneiras vai fazer. Só que há uma diferença. Qual é a diferença? É que a pessoa que não tem Cristo faz o mal que quer. Ele gosta daquilo. Enquanto o Filho de Deus não faz o mal que não quer. Ele cai por fraqueza. Ele envergonha-se de fazer o mal. Ele chora quando peca contra Deus. Estão a entender? Porque o coração é diferente. Entender, irmãos? Então lembra-se. Duas coisas. Que Deus é soberano e a minha vida aqui é a vida da fé. Vivo confiando naquela pessoa. Eu não confio mais em pessoas, em homens, nem em mim mesmo. Eu não confio em mim. Eu não confio em mim a ponto de dizer, eu prometo fazer isto. Eu não confio em mim. Se Deus me deixar fazer, eu farei. Se Deus me deixar ir, eu irei. Porque eu não sei. Eu daqui a 5 minutos posso ter morrido, cair aqui de redondo e morro. A nossa vida não está nas nossas mãos. Por isso a minha fé não pode estar em mim. A minha fé tem que estar em Jesus. Porque a minha vida está nas mãos dele. Amém? Pergunta se o irmão entendeu? A partir daqui, agora vamos iniciar a nossa escalada acerca daqueles que morreram, viram Jesus e voltaram. Para isso vamos ver aqui este verso. Vamos lá. Primeiro aos Tessalonicenses 4, capítulo 4, verso 13. Vamos ler. Diz assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, aqueles que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm antes esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos com os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e estaremos para sempre com Ele. Então, o que é que nós estamos a ver aqui? O apóstolo Paulo está a dizer uma coisa interessante, que é o seguinte: eu quero vos falar acerca daqueles que já morreram, né, que já morreram em Cristo, tanto como que dormindo à espera da vinda de Deus, né, e não para que a gente não se fique tristes como aqueles que não acreditam.
Né? E ele diz, Jesus que morreu e ressuscitou, e também os que morreram em Cristo, que morreram com fé em Cristo, eles também vão ser ressuscitados. Só que isto tem uma ordem. Primeiro, naquele dia, um dia de trombeta, o dia da vinda de Jesus, os primeiros a ressuscitar são aqueles que já tinham morrido. Mas ao mesmo tempo, aqueles que nessa altura estiveram vivos na terra, também vão ressuscitar e vão se encontrar. E juntos vão ao encontro de quem? De Jesus. Até quando é que eles vão ver Jesus? Só depois da gente estiver todos reunidos. E não antes. Eles estão hoje no paraíso. Nós estamos neste mundo. Naquele dia, os que estão no paraíso vão ressuscitar. Por isso diz, e depois nós ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. A quem? A encontrar o Senhor. Então, irmãos, escutem uma coisa. Ninguém pode ver Jesus até aquele dia. Ninguém. Porquê? Porque a Bíblia diz que Jesus está sentado à direita de Deus. Certo? E o paraíso não é onde está o trono de Deus. O paraíso é um lugar, não é? Como era o seio de Abraão, onde as pessoas estão à espera que Deus venha lhes dar um corpo novo. É por isso que diz, eles primeiro ressuscitarão, a gente vai se encontrar com eles, só depois nos vamos todos encontrar com Jesus. E por isso vocês veem na Escritura o quê? Senta-te aqui à minha direita até que todos os teus inimigos estejam debaixo dos teus pés. Também, se vocês verem, segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que na vinda de Jesus, a nossa reunião com Ele não se dará sem que primeiro apareça o Anticristo. Já veio o Anticristo? No entanto, toda a gente anda aí a ver Jesus. Mas porquê é que a gente não pode ver Jesus? Irmãos, vocês lembram-se do tempo de Salomão? O tempo de Salomão tinha lá o santuário que tinha 2 véus. O primeiro véu e o segundo véu. O primeiro véu, que é o lugar santo, onde os sacerdotes exerciam o seu sacerdócio, e havia o lugar santíssimo, onde estava a arca e onde se manifestava a presença de Deus. E quem é que entrava lá dentro? Toda a gente? Não, só o sumo sacerdote, que é Cristo. Já viu? Já mostrando que ninguém podia ir lá. E ele tinha que ir com umas vestes, com uma roupa toda segundo a vontade de Deus, que é roupas santas. Também nós não podemos ir à presença de Deus enquanto não tivermos um corpo novo, revestidos de glória. Senão a gente morria logo. Então onde é que a gente está? Imaginando o santuário de Salomão, onde é que a gente está? Nós estamos dentro da arca. Vocês sabem, havia a arca e depois havia um tampo, onde estavam 2 anjos, e era o sangue ali derramado, e era ali que se ouviu a voz de Deus sair. O que é que estava dentro da arca? Sabe o que é que estava dentro da arca? Olha, estava um vaso de ouro. O que é um vaso de ouro? Nós somos os vasos. Um vaso de ouro porquê? Porque há pessoas que foram aperfeiçoadas pelo fogo. O ouro é limpo, é pelo fogo. Esta é a razão das aflições que a gente passa aqui na terra. E diz que dentro deste vaso estava o maná. Já ouviram falar do maná? Que era caía do céu e as pessoas comiam. O maná representa a palavra de Deus que cai do céu, do qual a gente se alimenta. É de toda a palavra que sai da boca de Deus. É o nosso alimento. O alimento da nossa alma é a palavra de Deus. Este é que é o verdadeiro maná. E diz que estava lá mais o quê? Uma vara. Uma vara de amendoeira que deu flor. O que é que representa a vara? Que deu flor e deu renovos. Representa um novo nascimento. Nós éramos uma vara e déramos rebentes novos. Nós nascemos de novo. Tudo isto representa a pessoa e a obra na vida da pessoa. E estava lá 2 tábuas.
2 tábuas em pedra escrita com os 10 mandamentos. O que é isto? As 2 tábuas. Fala da segunda aliança. Então, a obra da segunda aliança é isto. Faz de nós vasos de ouro, que se alimenta das palavras do céu, que nascemos de novo, né? E que somos renovos, saímos da vara, a vara que é o poder, pelo poder de Deus nós fomos gerados para uma nova vida. Mas estavam fechados dentro de uma arca. A gente hoje, no dia que a gente se converte, no mesmo dia que a gente se converte, a gente entra no lugar santíssimo e está dentro da arca. Estamos lá. A gente passou por o reino de Deus. Mas a arca está fechada. Sabiam? Vocês sabiam que a arca lá do Velho Testamento só era aberta de 7 em 7 anos? Uma vez. Eles abriam a arca e liam as tábuas da lei. O 7 significa perfeito, completo. Nós estamos no 7º dia. Quando este dia acabar, no dia em que vier Jesus, que é o fim do 7, abre-se a arca. E o que é que sai de lá de dentro? Você, eu, todos nós. Estão a entender? Então, nós não estamos no trono de Deus. Nós estamos debaixo do altar. Como diz lá em Apocalipse, no 5º selo. Debaixo do altar, em que as pessoas estão dizendo: Deus, até quando, Deus? Quando é que vens nos fazer justiça? O que é que Deus disse? Esperem, até que todos os vossos irmãos sejam mortos. Então, eles estão à espera. E nesse dia, então, vão todos ressuscitar com um corpo novo e vamos ser revestidos da glória. Então, sim, estaremos prontos para estar e ver Jesus. Estão a entender, irmãos? Se vocês forem ver também lá a 1 Coríntios, lá no capítulo 13, dizem que só quando vier aquele que é perfeito, então o veremos face a face. Então vamos ver aquele da mesma maneira que ele nos vê a nós, só nesse dia, e não antes. Então como é que as pessoas andam vendo Jesus e a torto e a direito? A Bíblia diz, se vocês forem ver no capítulo 3 ou 4 de Atos dos Apóstolos, o próprio Pedro diz que convém que Jesus, que o céu retenha Jesus até o último dia, até a restauração de todas as coisas. Já foi tudo restaurado? Ainda não. Então ele não vai voltar enquanto não tiver a obra completa. Percebe, irmãos? Estão a entender? Isto é como Paulo diz, reparem, uma mulher para conceber um filho, não é no mesmo dia, pois não? E a mulher, como o templo tinha 2 véus, o véu para a entrada do lugar santo e o segundo véu onde estava Deus, a fonte da vida. A mulher é igual. A mulher tem 2 véus. 2 véus. Tem o primeiro véu, no sexo, primeiro véu, mas não é aí que está a vida. A vida está no ventre, há um segundo véu, que é onde gera um ser humano. Já viu na televisão, em fotografias? A criança nasce dentro de um véu. Sabiam? Está cheio de água e sangue. Lá está Jesus, quando foi furado no coração, deitou água e sangue. Então nós estamos no ventre, estamos dentro desta pessoa, é como se isto fosse uma barriga de aluguer. A gente ainda não se viu a nós mesmos. A gente olha e vê o homem, não vê o Filho de Deus. O Filho de Deus é espiritual. Então nós estamos a ser formados dentro desta barriga, deste véu. Naquele dia, quando Cristo vier, este véu rasga-se e a pessoa sai para fora. Mas é só quando Ele vier, não antes. Porque até lá temos que viver pela fé, quer os vivos, quer os mortos. Estão a entender, irmãos? Mas toda a gente, né, diz que vê Jesus. Vocês lembram-se o que é que Abraão disse lá ao Lázaro? Ele estava no seio de Abraão, que é o paraíso, e ele estava no inferno. E ele dizia: manda lá o Lázaro aqui. E ele disse o quê?
Não. Os que estão daí não podem passar para cá. Os que estão de cá não podem passar para lá. Não podem sair daquele lugar. As pessoas que estão no paraíso estão ali, aguardando a vinda de Jesus. Não podem sair dali. Estão a entender? A pessoa que diz que é cristã e não aceita estas coisas. Então, o que é que a gente acaba de ver aqui? Depois de nós ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Para quê? Para finalmente se encontrar com Jesus Cristo. Vejam mais. Vejam o que é que diz ali. Deuteronômio 33, 20. E os judeus sabiam isto perfeitamente. O que é que está escrito? O que é que Deus disse a Moisés? O Moisés queria ver a glória de Deus. Oh Deus, mostra-me a tua glória, deixa-me lá ver quem tu és. E o que é que o anjo, nem sequer era Deus, era o anjo. O que é que o anjo disse? E disse mais, não podes ver a minha face, porque homem nenhum pode ver a minha face e viver. Nós, na condição de homens e mulheres, não podemos ver a Deus. Não podemos. Por isso, quando Ele vier, vocês sabem que quando Ele vier, sabe o que é que acontece? Diz que as potências do céu e toda esta criação explode, arrebenta por todo o lado por causa da glória de Deus. Como é que a gente poderia ver Deus? Porque tudo quanto é mau, tudo quanto é pecado, não se aguenta diante dele. Percebem, irmãos? Os judeus sabiam disso. E é por isso que Jesus, quando dizia, eu sou filho de Deus, eles ficavam irritados. Estás a dizer que és Deus? Porque uma pessoa que diz que é Deus, que é filho de Deus, é também Deus. Uma pessoa que diz assim, eu sou filho de Deus, ele está a dizer, sabe o quê? Eu sou Deus também igual ao meu pai. E eles não aguentavam isso. Então, mas que é isso? É como você dizer, meu pai é um homem, eu também sou um homem. E é verdade. E por isso queriam fazer o quê? Vejam o que diz em Lucas 17, a partir do verso 20. Jesus avisou logo destas pessoas que vêm, andam aí dizendo, está ali Jesus Cristo, eu vi Jesus Cristo, e não sei o quê. Olha só o que Jesus disse. E disse aos discípulos, dias virão em que desejareis. Eu também queria ver Jesus, você não queria? Eu queria ver um dos dias do Filho do Homem, mas disse logo o quê? E não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades nem os sigais, porque como o relâmpago ilumina de uma extremidade inferior do céu até à outra extremidade, assim será o Filho do Homem no seu dia. O que é que ele está a dizer? Quando ele vier, toda a gente vai ter que o ver. É como um relâmpago. Você já viu? Você pode, de noite, pode fechar as janelas, pode fechar as portas, pode fechar tudo, fechar as luzes. Quando o relâmpago acontece, ele arranja maneira de entrar dentro de casa. Toda a gente tem que saber. Ih, olha o relâmpago. Assim vai ser com Jesus. Quando ele aparecer, diz a Bíblia, todo o olho verá, até mesmo aquele que o trespassou na cruz com uma lança. Então, quando alguém diz que viu Jesus, está dizendo a verdade ou está mentindo? Uma coisa é ter uma visão. Uma coisa é ter uma visão. A gente pode ver Jesus por uma figura. Olha, o João teve uma visão. Viu Jesus, que era como olhos de fogo, como os pés de latão, mas são figuras, não é a pessoa. Agora, diz a Bíblia, Paulo foi o único que foi ao paraíso. Ele diz, eu não consigo descrever o paraíso. Se ele não conseguiu descrever o paraíso, agora imagine descrever Deus. Estão a entender? Agora você tem uma opção. Ou acredito na Escritura, ou acredito na minha vizinha, no meu vizinho, no meu primo, na minha irmã, no meu irmão. Você é que sabe, né? Quem é que deve acreditar? Né?
Cada um. E a gente vê, irmãos, o pior disto tudo, a tragédia toda, sabe qual é? É que essas pessoas, a gente depois vai perguntar, o que é a graça de Deus? Não sabem. Eles não sabem. Se eles não sabem, lendo aquilo que está diante dos olhos dele, como é que vai saber das coisas que não se vê? Se a pessoa não aceita aquilo que a consciência lhe mostra, como é que vai descobrir aquilo que o ser humano não pode compreender? Disse isto um adventista. E mostrei aquela passagem que Jesus violava o dia de sábado. Ele que Jesus cumpria o dia de sábado. E acabei por dizer, homem, se tu não consegues aceitar o que a consciência te mostra, a cabeça mostra, está escrito, Jesus violava o sábado. Se tu não és capaz de aceitar o que a consciência te mostra, como é que tu vais aceitar algo que só Deus te pode mostrar? Como? É como você dizer, eu digo-lhe, olha, isto é papel e tinta. Não, isso é vidro, Você não consegue perceber o que está diante dos seus olhos, que é palpável, que é visível, como é que vai compreender as coisas que não se vê? Como? Não pode. Estão a entender, irmãos? Então, primeiramente você tem que crer naquilo que está escrito. Se você não acredita nisto, então está por sua conta. Está por sua conta e depois naquele dia a gente vai ver. Agora, lembra-se de uma coisa. Aquilo que a Bíblia diz, eu podia estar aqui mais de uma hora a mostrar passagens que ninguém pode ir à presença de Deus até que a obra esteja completa. A Bíblia diz que nós somos a noiva de Cristo. Diga aí, seu irmão, você é a noiva de Cristo. Vocês, num casamento, a noiva vai ter com o noivo sentar preparada? Sentar vestida? Vai? Claro que não, nem deixam o noivo ver a noiva sequer. Nós somos a noiva de Cristo. E a noiva não vai aos pedaços. Olha, está aqui a perna da noiva, está ali o braço. Não, quando a noiva for apresentar-se perante o noivo, vai vestida, vai em glória. Percebem? Então só quando todos os salvos estiverem reunidos, acontece a segunda ressurreição, que nós recebemos um corpo novo, então sim, vamos ao encontro do noivo. Isto até nas coisas humanas a gente percebe que é assim, não é verdade? Até nas coisas humanas, a Bíblia diz que nós somos um corpo, o corpo de Cristo. Até o corpo vai aos pedaços para Jesus. Olha, no século XX foi a perna. No século XXI foi o braço. Não. Quando for é tudo completo. Não é verdade? Você que foi gerado lá no ventre da sua mãe veio formando tudo ao mesmo tempo, vai-se formando, e na saída de lá, sem estar completo. Não é? Não. Uma pessoa que é perfeita tem que estar primeiro completa, que é os 9 meses. Assim somos nós. Enquanto a igreja não estiver completa, enquanto o rebanho de Jesus não estiver completo, não vamos ser entregues ao noivo e ao grande pastor. Amém? Para quando virem essas histórias, deixa lá o que os outros dizem. A gente vive é pela fé. A fé baseia-se no que Deus diz. A fé não se baseia no que as pessoas dizem. E por isso eu estava dizendo, a grande tragédia é que estas pessoas que vêm com esta conversa e depois, na prática, eles não conhecem nada da Bíblia. Então, como é que uma pessoa que fala de Deus e não conhece a palavra de Deus? Como? Como é que é possível isso? Se eu mesmo quis falar da vida de vocês, dizer que vocês são isto, são aquilo, são bandidos, são mentirosos, e nunca os conheci. É a mesma coisa. O meu testemunho é correto? É verdadeiro? E a Bíblia diz que a grande aliança, a aliança que Deus fez connosco, qual é? É que Ele escreveu no nosso coração as suas leis
E colocou no nosso entendimento para quê? Para que todos o conheçam, do maior ao menor. Se a pessoa diz que viu Jesus e não o conhece, não compreende nada daquilo que ele diz, ele viu, mas não foi Jesus. E outra coisa, viu outra personagem. Está a entender? E o mundo está cheio disso, mas é engraçado isto, concentra-se, dos que tenho visto, vi para aí um, assim, da América. O resto tem-se vindo tudo do Brasil. Parece que no Brasil as coisas lá florescem mais rápido, não sei. Mas é montes de pessoas. E estava a ouvir esta rapariga, uma senhora, não sei que idade tinha ela, 40 anos talvez, a dizer uma barbaridade destas. Mas é assim. O que é que a gente vai fazer? Isso é para vocês, o aviso de Deus é este. Vejam bem, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem. Desejarão. Mas ele acrescenta logo, e não o vereis. Mas lá porque a gente não vê, vão se calar? Não, ele diz, e dir-vos-ão. Eu vi Jesus ali, eu vi a senhora de Fátima em cima de um, eu vi não sei quem ali, eu vi um anjo. O que é que Jesus continua a dizer? Ele ali, não vades nem os sigais. E diz mais, porque como o relâmpago ilumina de uma extremidade inferior do céu até à outra extremidade, você já reparou no relâmpago? Aquilo é uma luz por todo lado. Não é? Diz, assim será a vinda do Filho do Homem. Diz que de repente isto abre-se tudo. Isto dá um estouro, arrebenta com tudo, e a gente fica a olhar e aparece Jesus. Gente, vamos ao encontro dele. E diz a Bíblia, todo o olho verá, todo o olho. Todos aqueles que já morreram desde Adão até o fim do mundo, no lugar onde eles estão, vai-se abrir os céus e todos vão ter que vê-lo. Até mesmo aquele que o matou na cruz. Estão a entender, irmãos? Então, essa coisa, morri, vi Jesus e voltei, e agora andam aí. O engraçado é que estas pessoas, pelo menos conheço uns quantos, que eles vão falar daquilo que viram, mas a troco sabe de quê? Sabe de quê? Eles fazem palestras, mas você tem que pagar. Tal é esta revelação. Há muita gente com revelações destas. É? Então, quando se romper o véu, o segundo véu, então sim, vamos nos encontrar com Deus. Até lá, vivemos pela fé. Lembra-se que Jesus disse, irmãos, trabalhai pela comida que permanece, não é pela comida que perece. Há muitas pessoas que andam atrás de Jesus, mas por causa dos bens humanos, não é? Porque comeram pão, comeram peixe, esses milagres são bem-vindos. E não por aquilo que os milagres significam. Estão a entender? Esse é que é o problema. Não é? A gente tem que trabalhar pela comida que permanece. Qual é a comida que permanece? É as palavras de Deus. É o nosso crescimento na fé. A gente se alimenta e vive pela fé e por amor a Cristo Jesus. Então nós estamos exercitando é o quê? É a consciência. Para ter uma boa consciência com Deus e com os homens. No entanto, hoje toda a gente se preocupa com o quê? Com o quê? É com o corpo perfeito. E até me dá a impressão, hoje, os jovens e até pessoas de certa idade, preocupa-se é com o corpo perfeito. Os jovens querem ser musculosos aí, mostrar que toda a gente são fortes, são bonitos. As mulheres, então, isso não se fala, é unhas, No outro dia estava, e até disse à minha filha, uma rapariga estava no café assim. Eu logo não percebi o que ela estava fazendo. Quando conversava, falava normal. E depois parava de conversar, olhava para as voltas e fazia assim, para mostrar os dentes. Porque os dentes muito direitinhos e muito branquinhos. Há um fanatismo que um dente não pode estar torto.
Portanto, tem que ser tudo ali direitinho, artificial. Né? A pessoa logo não tem identidade. Compreende-se quando é por motivos de saúde, compreende-se que tem os dentes realmente tortos. Agora, tudo é ali, tudo certinho ali, tem ali 1 milímetro desviado. É um exagero do corpo perfeito, que é uma coisa louca. Oh, irmãos, a gente se quer aperfeiçoar, quer ser perfeito, seja perfeito na consciência, seja bondoso, seja gentil, seja prestável, seja elegante para com as pessoas. Isso é que tem valor para esta vida e para aquela que há de vir. De resto, não seja um fanático. Com roupa, com o que veste, com o que come, com tudo. Não é preciso isso, mas dá-me a impressão, aquela vontade, aquela necessidade de mostrar os dentes. Ela, com certeza, que ao fim de meia hora, deve doer a cara, não é? Eu logo não percebi isso, mas vi isso fazer 2, 3 vezes e disse, olha o que ela está a fazer. Quem diz os dentes diz outra coisa qualquer. Que pensam que podem atingir o corpo perfeito, não é? A gente realmente deve trabalhar não é por aquilo que permanece para a vida eterna. Uma boa consciência. Isso é que é valioso diante de Deus. É trabalhar mesmo. Isto é um trabalho nosso. É que a gente aprenda a viver pela fé, a confiar em Deus em todas as circunstâncias, nos tempos difíceis, nos tempos maus. Eu confiarei em Ti, Deus. Em viver em amor é que não leva em conta as ofensas dos outros, não alimenta maus sentimentos e vai tirando, vai limpando cada vez mais e se aperfeiçoando no amor e na fé cá em Cristo Jesus. Esta comida é que permanece para a vida eterna. Amém? Mas agora lá por causa disso também não vamos ser desleixados, não é? Vamos ser discretos, vamos ser sábios, nem uma coisa nem outra. Não é? Não exagero, nem vaidade, nem falta de cuidado. Vamos ser moderados em tudo, mas lembra-se que o importante é o coração, é a alma. Isto é que é importante. Amém? A gente se apresentar e crescer da medida que Deus dá e nos apresentarmos naquele dia santos, incorruptíveis, né? Perfeitos. Porquê? Porque vivemos a nossa vida pela fé em Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, é como a gente podia já dizer, Jesus já está em nós. A gente nem sequer está à espera de Jesus. Aquele que crê já tem Jesus nele. Ainda não o viu, mas já tem no coração. E naquele dia havemos de ver, mas ele em glória. Quando é que a gente vai ver Cristo em glória? Quando a gente também formos feitos em glória igual a ele. Por isso é que a Escritura diz lá em Tessalonicenses, quando ele nos se manifestar em glória, nós nos manifestaremos com ele em glória. Até lá, temos que esperar. E a paciência é uma grande virtude. Diga, seu irmão, a paciência é uma grande virtude. Amém? Os irmãos entenderam? Até não se deixem embalar para essas coisas, essas histórias mirabolantes. Eu vi Jesus. Jesus tinha uma camisa a riscas. Até depois a gente pergunta, até o que é o Evangelho? Eu sei lá o que é o Evangelho. Jesus mandou-me trazer uma mensagem. O que é a graça? Eu sei lá o que é a graça. Então, o que é que nos salva? É ver os anjos? É ver Deus? Ou é a graça, é o conhecimento da graça de Deus? É graça. Pela graça sois salvos. Se a gente não pode ser salvo se não conhecer a graça. Isto é que é a nossa riqueza, o conhecimento da graça de Deus. Amém? Então, meu conselho é, fiquem firmes naquilo que Deus diz. Porque cada vez vão ouvir mais pessoas a dizerem isto. Ele está ali, eu vi-o acolá, eu vi-o na montanha, ele esteve na minha casa, eu fui ter com ele, eu vi o inferno. A gente não vive pelo ver. A gente vive pela fé. E fé é crer sem ver. Amém? A gente está firme naquilo que Deus diz. Venha o mundo todo contra nós, a gente confia em Deus.
Amém, irmãos? E a nossa vida é um instante, daqui a bocadinho, vamos estar na presença dele e cada um dará contas. Se creu ou não creu. Se viveu a fé ou se viveu como ele achou que queria. Amém, irmãos? Graças a Deus. Diga a você, irmão, fica firme até o fim. Amém.